Aparece em cima na tela. Boa noite, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham na Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade. Sejam bem-vindos ao nosso espaço dessa noite, nas noites de quarta-feira, em que nós sempre levamos a doutrina espírita e o Evangelho segundo o Espiritismo a todos os corações. Na noite de hoje, nós temos comigo aqui o nosso irmão Garay, trabalhador da nossa casa. E temos também o nosso irmão César Valendorf Oliveira, trabalhador da Casa Espírita Chico Xavier, nossa casa co-irmã daqui de Ijuí. Então, na noite de hoje, o César vai nos trazer as reflexões que estão lá no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados os que têm puro coração. No tema da noite de hoje, ele abordará os itens 8 a 10, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Seja bem-vindo, César, seja bem-vindo, Garay. Boa noite, fique à vontade, César, para trazer os esclarecimentos da doutrina àqueles que nos assistem. Uma boa noite a todos. Depois da apresentação, nós queremos agradecer o convite da direção da Sociedade Espírita Auxílio e Fraternidade, instituição co-irmã. Como já foi falado do tema Bem-aventurados os que têm puro coração, verdadeira pureza, mãos lavadas, coroado pela presença iluminada do Evangelho segundo o Espiritismo, do nosso mestre Allan Kardec, iniciamos o trabalho com uma parábola de Jesus. Então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe, e este outro seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfazei a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou sua mãe. Tornam assim inúteis o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração. É o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, assassínios, adultérios, latrocínios, falsos testemunhos, blasfêmias, maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos, não é o que torna impuro. Então, aproximando-se, disseram de seus discípulos: sabei que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos.
se faça se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Nós vamos chamar a atenção para alguns termos que está na parábola, para nós fazermos a reflexão da noite, que são os seguintes: que dizer, no entanto dizeis, haja dito, entra na boca, sai da boca do homem, o que sai da boca procede do coração. São termos que se encontram nesta parábola e que vai servir para nós refletirmos em que sentido Jesus se refere às pessoas e por que ele traz esses ensinamentos. E ele continua no mesmo texto do Evangelho, quando ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi, sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe o Senhor: vós outros, fariseus, ponde grandes cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapina e de iniquidades. Insensato que sois, aquele que faz o exterior não é o que faz também o interior. É uma parábola que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 15, e de Lucas, capítulo 11. Quando nós vamos interpretar esses ensinamentos de Jesus, nós vamos perceber que ele trouxe alguns ensinamentos que são importantes para a nossa reflexão, que naquela época os judeus desprezavam os mandamentos de Deus. Eles praticavam regulamentos que foram criados por eles mesmos, por aquelas pessoas, e esses regulamentos impunham uma observância rígida desses regulamentos, sempre de práticas exteriores, criados e posto em prática. Então, eles consideravam essas práticas, naquela época, práticas exteriores, esses atos exteriores, mais fácil do que praticar uma reforma interior. Lavar as mãos é simples, vai ali num recipiente com água, lava as mãos e vai tomar a sua refeição. Agora, quando entra nos sentimentos, na reforma interior, na reforma moral, não basta ir a um recipiente com água para fazer essa limpeza. É necessário outros sentimentos que substituam estes que nós ainda temos. Então, lavar as mãos do que limpar o coração. Lavar a mão é simples, agora limpar o coração é o mais trabalhoso, é o que nós necessitamos e precisamos realizar. Então, a parábola de Jesus, ela conduz a essa reflexão. Atos exteriores é muito simples serem realizados. Agora, o interior, esses sentimentos doem, corroem e fazem com que, se não forem trabalhados, nós vamos permanecer apenas lavando as mãos. Então, eles se imaginavam, naquela época, livres das obrigações para com Deus, porque eles praticavam esses regulamentos. Eles estavam ligados a eles, exercitavam-os e achavam que estavam quites com as suas obrigações para com Deus. E isto com esses atos de práticas exteriores. Então, eles se conformavam com esses atos. E isto era ensinado para eles naquela época pelos doutores da lei, pelos fariseus, pelos escribas. Então, era ensinado, que eram os que interpretavam e davam uma lógica para o povo mais ignorante da época. Então, essas práticas eram mostradas como uma obrigação para que eles conseguissem saldar as suas obrigações para com Deus apenas praticando atos exteriores. Chega Jesus, mostra outras situações, outros sentimentos e outras formas de práticas para as leis de Deus. Então, é por isso que ele falou: é em vão que este povo me honra de lábios. Aqui, como nos referimos no começo a alguns termos, ele disse, macula, quando ele fala honra de lábios, ele entra apenas nas palavras, as nossas palavras, os nossos atos exteriores, ensinando máximas e ordenações humanas.
E hoje a gente percebe que essas máximas e ordenações humanas, elas estão relacionadas apenas com honras exteriores. Nós precisamos tomar outro rumo e construir outras honras, que é a do espírito, que é aquela interior, é aquela que vai modificar o nosso ser. Então, através desses atos exteriores, a própria doutrina moral de Jesus, né, acabou sendo relegada a um segundo plano, porque era mais fácil lavar as mãos e estava tudo resolvido, estava tudo de acordo com as ordens de Deus. Então, acabou levando para o segundo plano a lei, os ensinamentos de Jesus, a exemplo desses antigos judeus, que consideravam a salvação através das práticas exteriores e não pela modificação moral. Foi o que Jesus trouxe, foi o que Jesus ensinou para nós. A mudança, a renovação, aquilo que todos nós conhecemos no meio espírita, a reforma íntima, a reforma moral. O que seria essa reforma moral? Que definição se pode dar de moral? É a questão 629 do Livro dos Espíritos. O Allan Kardec muito bem perguntou sobre essa definição e os imortais responderam. A moral é a regra de bem proceder, isto é, distinguir o bem do mal. Então, regra de bem proceder, distinguir o bem do mal. Aonde se encontra a regra de bem proceder? No nosso interior, no nosso íntimo, nos nossos sentimentos. Distinguir o bem do mal também está no nosso pensamento, no nosso coração, naqueles sentimentos que nós construímos de bem, de amor, de caridade, e não em atos exteriores. Os atos exteriores são humanos, são nossos, mas não vai fazer com que a gente se imaginemos assim que as nossas obrigações estejam nesses atos. Não, muito pelo contrário. As nossas obrigações com Deus estão nos nossos atos morais, nos nossos atos interiores, do coração, do sentimento. Isso é um fato que já deve ter passado quando Allan Kardec fala na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que a doutrina espírita ele dividiu em 5 partes os ensinamentos de Jesus, e a doutrina espírita se ateve nos ensinamentos morais. Por que nos ensinamentos morais? Porque ninguém tem o que contestar ou dizer sobre os ensinamentos de Jesus, sobre os ensinamentos morais de Jesus, tanto que ele exemplificou, mostrou e ensinou para nós. Então, esta definição que o Allan Kardec perguntou na questão 629, a regra do bem proceder, distinguir o bem do mal, é a mudança interior nossa. Nós substituirmos o mal, que é temporário no ser humano, por tudo aquilo que é bom e que é a construção da virtude. Fé, caridade. Fé que inspira, caridade que sustenta. Então, é uma construção que vai fazer com que o ser humano não apenas pratique atos exteriores na forma da sua vida normal, mas não achando que a nossa salvação se encontre nesses atos apenas exteriores de manifestação ou de lavar as mãos ou qualquer outro que a parábola ensina. Então, isso que foi adicionado à lei de Deus, Jesus faz essa alusão, faz essa reflexão quando ele diz: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. E isso não foi uma plantação de Deus, foi uma criação humana. Foi uma adição que foi colocada na lei de Deus, uma interpretação equivocada daqueles doutores da lei na época, e que Jesus veio e destruiu, trazendo outro sentimento: moral, amor, caridade, fraternidade e tantos outros sentimentos que conduzem e que fazem com que se construa a felicidade futura. Então, essa árvore será arrancada porque não foi uma plantação celestial de Deus. Então, o objetivo principal das religiões, qual seria? Conduzir o ser humano a Deus. Esse é um objetivo principal. É a base
deveria ser a base das religiões. E aqui a gente traz a doutrina espírita como uma base sólida e que mostra esse caminho que conduz a Deus, nos dando a liberdade de escolha, nos deixando livre para fazer aquilo que desejamos, porém sempre observando as consequências dessa liberdade. Então, o objetivo principal é nos conduzir a Deus. Agora, ninguém chega até Deus se não está ainda perfeito, se não nos tornamos perfeitos. Então, os atos exteriores não vão nos tornar perfeitos. Pode apenas, vamos fazer uma reflexão no sentido assim, os atos exteriores, lavar as mãos, ou lavar um prato, ou o corpo, vai trazer a higiene pessoal nossa, a higiene da saúde. Agora, dizer que essa higiene da saúde vai conduzir a Deus, ao caminho é totalmente diferente. O que vai trazer a felicidade ou a perfeição espiritual é justamente o contrário, a mudança interior nossa, é a mudança do sentimento. Então, podemos dizer assim também, cuidar do corpo e do espírito, cuidar do corpo porque o espírito necessita deste corpo para bem conduzir aqui, para fazer as ações necessárias. Mas para tornar perfeito, é necessário olhar o coração, olhar o sentimento, e tudo aquilo ainda que está manchando. Por isso que a palavra, quando ele falou lá, não é o que entra na boca do homem que o mancha, que o suja, mas sim o que sai. O que sai da nossa boca? Palavras. Como que a palavra se materializa? Nós sentimos no coração, coração como simbolizando o sentimento, e a partir do sentimento ela vai ao pensamento, na formulação, formulando esse sentimento, ela vai ser materializada através de uma ação boa ou ruim. Então, essa ação, essa palavra que sai da boca, ela pode nos manchar ou pode elevar. E tem um exemplo muito que eu uso bastante, que foi falado na última conferência do Paraná, tem palestra do André Trigueiro. Ele estava falando sobre as redes sociais. Todas as palavras que a gente escreve nas redes sociais não são somente palavras que são escritas, materializadas num comentário. Ele diz o seguinte: aquilo que nós escrevemos em determinado conteúdo, numa postagem, ela pode empurrar alguém ao abismo ou pode levantar essa pessoa, retirar ela de uma situação difícil. Então, essa materialização da palavra, o que mancha o ser humano, é o que sai da boca, é justamente essa palavra, as palavras que nós pronunciamos. Então, toda religião que tem o objetivo de conduzir-nos a Deus, ela também mostra o sentido e o sentimento das palavras. Quando escrevemos numa rede social, nós não estamos colocando ali o nosso sentimento, seja bom ou seja sentimento de raiva. E esse sentimento, ele se materializa, esse sentimento chega até aquela pessoa que vai ler aquilo que foi escrito. Então, toda religião que tem esse objetivo de tornar o homem melhor, ele alcança o objetivo, né, conduzindo o ser humano através dos princípios, né, do bem, do amor e da caridade. Toda aquela religião, ou toda aquela pessoa que se julga apoiar-se para fazer o mal, ou ela é falsa, ou ela é falseada nos seus princípios. Então, ela tem que ter bases. Vamos utilizar o exemplo do mestre Allan Kardec. Bom senso e razão. Se a religião traz um bom senso para nós na reflexão e nos seus ensinamentos, se ela traz razão, lógica, ela está conduzindo o ser humano de forma objetiva e correta, está aperfeiçoando os sentimentos, trabalhando os sentimentos para que ele não apenas fique lavando as suas mãos, para que ele não pronuncie palavras que são ofensivas. Há um outro ensinamento também do Chico Xavier, que é um exemplo em vários aspectos para todos nós, que deveríamos modelar, quando ele diz assim: é melhor eu ser criticado do que eu criticar alguém. Quando nós censuramos, criticamos, não é apenas a palavra em si a que está saindo, ali está
revestido também de ódio, de raiva, ou, se for positivamente, o sentimento é positivo. Então, quando ele fala, eu prefiro ser criticado do que criticar alguém, ele não está lançando dardos aquelas outras pessoas. Então, esses ensinamentos trazidos por Jesus é justamente para que a gente possa perceber que todo sentimento que nós construímos, ele se reveste, ele se constitui e se materializa. O pensamento cria, a mente é uma usina poderosa e que se manifesta através das nossas ações. Então, nós precisamos, com esse objetivo da religião, de nos conduzir a Deus, nos tornar perfeito, nós não podemos utilizá-la para o mal. Não podemos falsear nos princípios. Dentro da doutrina espírita, nós temos um termo que se chama fidelidade. E o próprio Emmanuel traz esse ensinamento quando ele diz lá no livro Religião dos Espíritos: se elegeu a doutrina espírita, lhe seja fiel. Então, a fidelidade nos seus princípios, o entendimento e depois a aplicação na nossa vida. Então, nula sempre vai ser aquela crença que na sua eficácia dos sinais exteriores, ou seja, na pregação ou na imposição apenas dos sinais exteriores, ela não impede que se cometam assassinatos, adultérios, calúnias ou danos ao próximo. Essas religiões fazem apenas pessoas supersticiosas, pessoas que se tornam hipócritas, fanáticas, e não se fazem homem de bem. Elas vão continuar com as manifestações exteriores e vão se tornar apenas pessoas fanáticas e não pessoas de bem. Aqui, a doutrina espírita entra, onde ela mostra quem somos, respondendo algumas questões: quem somos nós? De onde nós viemos? Por que estamos na Terra? Qual o objetivo da nossa existência aqui? E para onde nós iremos depois? Então, através desses questionamentos, é onde ela vai dar respostas e nós vamos aplicar e iluminar a nossa mente sobre as verdades espirituais, sobre a realidade. Então, não basta que tenha apenas aparência de pureza. Acima de tudo, nós precisamos ter o quê? Pureza de coração, o bem, o amor, a caridade. Cuidar com o que nós vamos manchar o coração. Não é o que sai, não é o que entra na nossa boca, mas sim o que sai dela. Como disse o André Trigueiro, nós podemos empurrar alguém através das palavras ao abismo ou levantar o seu bom ânimo. E isto, vamos utilizar um exemplo também que ocorre, eu acredito que ocorre em todas as casas espíritas. Quando fazemos um atendimento fraterno, que muitas vezes a gente deixa a pessoa falar e ela fala, ela deixa suas angústias ali, e nós damos uma palavra de motivação, de bom ânimo, ela se sente renovada. Ou através também desta ferramenta, de uma mensagem virtual, ao vivo, mas virtual, onde a gente vai refletir, vai pensar, se questionar, até mesmo se nós chegar ao ponto da dúvida, já ganhamos, né, o trabalho, porque quando começamos a duvidar, a nos questionar, a gente vai perceber que a gente vai fazer um outro movimento de buscar mais resposta para aquilo ali. Então, esse bom ânimo, no atendimento, no fraterno, ou numa mensagem doutrinária, tudo vai fazer com que aquela pessoa receba uma carga de motivação, de esperança e de fé, principalmente nesse momento que nós estamos passando, que a humanidade passa, que a sociedade, nós como humanidade estamos passando. Nós precisamos de alguns aspectos. Primeiro, esperança, porque tudo se resolve. A esperança jamais deve ser abandonada. Nós temos que ter fé, confiança, fé em nós, primeiramente, e em ter esse encorajamento de enfrentar as adversidades, cuidar com aquilo que sai da nossa boca, e para não construir animosidades, e fé em Deus, porque Deus tudo é possível. Então, todos os aspectos vai nos fortalecer. Então, dentro disso, a gente vai trabalhando
essas questões. Tem uma outra passagem evangélica que diz assim: por que a sua boca fala do que está cheio o coração? Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Então, a gente fala do que o coração está cheio. É o que diz a própria parábola de Jesus. O que mancha não é o que entra, mas o que sai. Então, o que falamos, ela está no coração. A mensagem do André Trigueiro é uma verdade. Nós podemos empurrar as pessoas para qualquer canto, mas nós também podemos estender a mão e levantar a alma que está perdida. Nós podemos apenas, com este instrumento valioso que nós recebemos, que todos nós temos, com raras exceções expiatórias, mas recebemos um instrumento da palavra, do bom ânimo, de utilizar ela sempre para o bom ânimo. É uma doação divina para todos nós, para esse intercâmbio entre nós, como irmãos que somos. Então, utilizando esse instrumento, e esse instrumento, como o próprio Evangelho diz em outras passagens, o instrumento em si mostra a sua utilidade. Jamais aquele instrumento, uma enxada, como está utilizado lá, ela é feita para preparar o terreno e não para agredir aquele que deu o trabalho. E esse instrumento que nós recebemos e que é ensinado nessa parábola, que é a palavra, ela é uma elevada bênção divina para nós fazer esse intercâmbio, auxiliar o nosso próximo. Quantas pessoas recebem um bom ânimo? Através de várias formas que hoje nós estamos utilizando, grupos de WhatsApp, através dessa mensagem que está chegando virtualmente. Então, ele traz resultados expressivos para nós, que sempre deveríamos utilizar devidamente, não dominado pela leviandade. Embora o ser humano utilize desta forma, nós temos o recurso da palavra para sempre elevar a alma, fazer com que ela se erga, para que ela se motive. Então, tudo isto vem através desse ensinamento que Jesus trouxe. As mãos lavadas, não lavadas, são símbolos exteriores. Agora, o que mancha o coração, o que mancha o ser humano, é tudo aquilo que nós construímos no coração e chega ao próximo através da materialização do nosso sentimento ali. A palavra, poucas vezes, ela converte-se de forma impiedosa, maledicente, ela golpeia as pessoas em muitas circunstâncias, ela se utiliza para se envolver nas paixões. Então, deveria, ao contrário, utilizar-se como o Allan Kardec perguntou na questão 629, diferenciar o bem do mal. São questões que parecem ser simples, mas ela é difícil de pôr em prática. Porque quando nós somos testados diariamente, nós muitas vezes perdemos a oportunidade de utilizar esse instrumento valioso de forma, uma redundância aqui, valiosa. Então, todos esses sentimentos vão fazer com que a gente ou penda para um caminho equivocado ou construa o caminho da felicidade futura. E através sempre das boas relações, do bom trabalho, da caridade. E a partir daí, nós deveríamos trabalhar construindo estruturas morais, distinguir o bem do mal, o bem proceder, utilizando a tolerância, o amor incondicional para podermos vencer as nossas adversidades. Então, esse instrumento valioso, ela é uma gota de luz na nossa existência. São palavras que, de uma certa forma, a gente pode gerenciar até mesmo conflitos, utilizando os ensinamentos do Allan Kardec, bom senso e razão, gerenciando conflitos no meio de onde vivemos, nos grupos que trabalhamos, atuamos. A palavra, como um instrumento divino, ela resolve mistérios interiores nossos, resolve as dificuldades interiores. Como o próprio Shakespeare fala, aprende-se que falar pode curar dores emocionais. Aonde estão as maiores dores? Na nossa mente, no nosso psique, na alma. E essas doenças, elas são um reflexo do nosso espírito.
Então, utilizando essa ferramenta, né, esse mecanismo que nos foi dado, nós vamos curando essas doenças. Agora, por exemplo, do pânico, dos medos que a humanidade está passando, que as pessoas próximas de nós estão passando. Então, a gente consegue resolver motivando, dando bom ânimo, dando essa esperança. Então, ela deveria ser e deve ser fonte do pensamento coroado por essa presença iluminada do Evangelho segundo o Espiritismo para nós. Coroada de presença iluminada, porque nós vamos utilizar aqueles ensinamentos para nós e para os outros que se aproximam de nós com medo, em pânico, que a gente olha no meio social, a televisão, os jornais impõem. Então, nós precisamos amparar e acolher inúmeros irmãos necessitados através desta ferramenta. Então, não é o que entra que mancha, mas o que sai é que vai nos afastar um do outro. Então, essa coroação iluminada do Evangelho é o ensinamento religioso para que possamos nos aproximar de Deus, nos tornando ou trabalhando para sermos perfeitos e mudar os sentimentos ainda que nos distanciam dele, que é a raiva, que é o ódio, que é a vingança, que é o orgulho, que é o egoísmo, que é a vaidade e tantos outros que se vinculam e são inimigos da humanidade. Então, vemos hoje no nosso meio pessoas que pronunciam até palavras doces, mas no seu coração elas estão repletas de dores, de sentimentos de ódios, utilizando-se uma aparente máscara, não a máscara da proteção, mas máscaras espirituais que em algum momento ela vai cair, porque nós não conseguimos nos manter sempre com aquele a dor chega, o sofrimento chega para derrubar essas máscaras. Então esse mecanismo, esta ferramenta é para construir, resolver dificuldades, desculpando as fragilidades alheias, utilizando do perdão, lembrando que todos nós somos fracos, todos nós temos dificuldades, evitando a censura, como o próprio Chico Xavier disse, é preferível que eu seja criticado do que eu criticar alguém. Se nós desejamos educar, reparar os erros, devemos ter a consciência que a palavra entra no aspecto educacional, no aspecto doutrinário. Então, tudo isso nos conduz para mudar a nossa aura vibracional. E sempre enriquecer o coração. Enriquecer o coração de amor, de bondade, de luz, a luz aqui intelectual e a luz espiritual. São dois aspectos a serem construídos. A luz, como o próprio Espírito de Verdade diz, Espírito amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. Amor como a luz divina e amor, a luz interior, o sol que condensa esse amor, instruir, iluminar a nossa mente, nos esclarecer, e ele acrescenta, né, falando da religião, no cristianismo encontram-se todas as verdades, e são de origem humana os erros que neles se enraizaram. Então, tudo que está ali de errado ou de equívoco é origem humana. Então, nós devemos sempre nos pautar nos princípios doutrinários para poder trazer esses ensinamentos. Instruir e amar. Construir no coração essa luz da misericórdia divina, da sabedoria. E aí, nós vamos entrando para a nossa conclusão, finalizando o trabalho, essa luz da misericórdia, através da sabedoria, nós vamos falar muito, mas que não seja gritos. A pessoa que grita não ouve a sua própria voz. Ela é mais uma pessoa que devemos olhar como doente, insegura, perdida no seu íntimo. Então, nós precisamos falar de tudo que está cheio no nosso coração, mas que esteja cheio de amor, de bondade, de fraternidade, de caridade, de fé, de esperança, para podermos construir a nossa volta
sentimentos com a relação às outras pessoas, com todas essas características. Construir à nossa volta aura luminosa e não aquela densa que nos distancia do bem e do amor. Quando Allan Kardec propôs que fora da caridade não há salvação, é justamente para nós entendermos que nós vamos nos iluminar interiormente. Nós precisamos da caridade. E a caridade, ela está embaixo do guarda-chuva do amor. O guarda-chuva protege a caridade. E nós temos que construir e enriquecer esse coração de amor, iluminar a mente com os ensinamentos lá do Espírito de Verdade, Espírita, amai-vos e instruí-vos, com a misericórdia que chega a todos nós através das oportunidades que ele nos proporciona. E esta é uma oportunidade de nós refletirmos, de nós pensarmos na nossa existência. O que nós queremos? O que nós queremos para este momento? Ajudar as pessoas a modificar, auxiliá-las na modificação, respeitando as suas escolhas? Ou nós queremos ser mais um doente e dando trabalho depois à espiritualidade? São pensamentos e reflexões que deixamos para o encerramento, para que o que nós queremos escolher, qual caminho desejamos. A fé, a felicidade futura, porém essa felicidade futura, ela não é dada a ninguém. Ela é um subproduto da nossa consciência tranquila. Se fosse dada, qualquer pai, qualquer mãe, daria ao seu filho, lá no começo da sua existência, quantidade suficiente para ele passar toda uma existência feliz. Nós sabemos que não é desta forma. A felicidade é uma construção da consciência tranquila. Se nós pudermos observar o que sai do coração para não manchá-lo, devemos observar. Se nós pudermos vigiar o pensamento, em todas as oportunidades da existência, devemos vigiar. E aí, também acrescentando a prece para nos fortalecer, nos encorajar e mantermos a disciplina nesse momento de cuidados, né, de cuidados tanto sociais como também espirituais. Eu agradeço a atenção, a paciência, que possamos refletir esta noite e que a paz do Mestre esteja junto a todos os nossos lares e que as bênçãos nos fortaleçam. Obrigado pelo convite, pelo momento divino que me foi proporcionado. Grande abraço. Nós queremos trazer aqui o nosso agradecimento ao César, esse irmão querido do nosso coração, companheiro de muitas atividades no movimento espírita e sempre pronto a contribuir quando no nosso centro espírita, Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade, o convidamos a trazer reflexões para nós. Se bem refletirmos em tudo isso que o César nos trouxe, nós vamos praticar e ver que a vida ganha um sentido muito melhor, muito mais sereno e nos preenche de esperança. Nós vamos convidar a todos aqueles que nos acompanham nesse momento para um momento de oração. Pode ser um momento, podemos chamar de um passe espiritual. E relembrando que o nosso plantão de atendimento fraterno está lá no anúncio da palestra, pode ver os telefones. Quem tiver necessidade de conversar, tem irmãos aguardando no plantão. Então, aqueles que desejarem, podem cerrar os olhos, deixar que o pensamento se eleve, que viaje de nós, levando os bons sentimentos do nosso coração e rogando ao Pai generoso e justo que fortaleça em nós estes sentimentos, que nos auxilie na prática do bem, do amor, da caridade, para que nós consigamos fazer das nossas existências mais plenas de harmonia, mais plena de esperança para aqueles que conosco convivem
também. Abençoa-nos, o Pai sempre generoso, sempre paciente, fortalecendo as nossas almas frágeis para que, agora que elegemos o caminho da harmonia, o caminho que o Cristo nos indicou, não mais retrocedamos, não mais voltemos atrás, deixando as conquistas já feitas. Abençoa todos aqueles que nos acordem ao pensamento nesse momento, alivia os corações angustiados, que a lembrança do nome do Cristo chegue imediatamente e toda aquela palavra de esperança que ele trouxe seja a certeza de todos os nossos corações. Rogamos ao Pai bondoso o cuidado com todos os seus filhos nestes instantes em que toda a terra atravessa por dificuldades com a ameaça desta enfermidade que nos espreita a cada um de nós, para que saibamos cuidar-nos e assim merecermos o cuidado que o Pai distribui sempre. Abençoa, Pai bondoso, o nosso irmão querido, César, e que ele siga nesta lida de estudar e transmitir tudo aquilo que aprende, que assimila e que pratica e exemplifica. Agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos por mais um dia agregado às nossas existências. Rogamos mais uma vez fortaleza de ânimo para vencer a nós mesmos, superar as nossas más inclinações e fazer a transformação moral que tanto precisamos e para que, neste mundo, estamos. Muita paz e que assim seja.